Queria dizer que talvez eu mexa muito as mãos, porque eu sou Catarina, né? Então, agora elas estão livres. Mas, vamos lá. Eu queria que a gente abrisse no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Assim. Efésios capítulo 4, versículo 17. A gente vai ler a partir do 17, então se você puder deixar sua Bíblia ou seu celular já nesse capítulo, a gente vai ler mais vezes. Contexto histórico de Efésios, é um livro que eu amo. E Paulo escreve para a igreja de Éfeso, né? E a igreja de Éfeso, ela era bastante carente de paternidade. Naquela época, naquela cidade de Éfeso, tinha o templo da deusa Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e tudo mais. E naquela época, naquele templo, existiam as sacerdotisas, que elas ficavam no templo e vinham muitos viajantes também. E como que eles adoravam a deusa Diana? Eles tinham relações com essas sacerdotisas e, consequentemente, elas engravidavam e aí ficava um monte de filho órfão na cidade. Então, Efésios também é escrito por uma igreja muito órfã e muito escravo também. Paulo escreve para essa igreja e o desafio também dessa igreja é fazer diferença nessa cidade, numa cidade tomada pelo pecado dessa maneira. Mas é um livro muito profundo, então se você não leu ainda Efésios, na verdade se você não leu a Bíblia inteira eu te recomendo ler, mas especificamente Efésios, se você não leu com esse olhar, eu quero te convidar a ler sabendo disso, desse contexto que a igreja na época estava vivendo. E a gente vai começar a ler no 17, todo mundo achou aí? Amém? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A primeira coisa que eu queria falar era esses desafios do povo da época, né? Do que estava acontecendo. Paulo fala aqui da vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu fiquei pensando sobre isso de aonde que isso me afeta, né? Porque eu leio esses textos, especialmente as cartas de Paulo, que são muito práticas, então é muito fácil aplicar na sua vida. Especialmente as cartas de Paulo, eu leio assim, tá, isso aqui parece muito feio, mas na verdade eu acho que eu faço algumas vezes, então eu começo a me analisar. E aqui, na vaidade dos seus próprios pensamentos, eu acho que nessa época eu tô vendo muito disso e consequentemente às vezes a gente acaba fazendo também, né, porque a gente tá na cultura e todo mundo tá fazendo e chega uma hora que você tá assim, você se depara que você também faz isso, que todo mundo faz, que você tanto critica, às vezes você tá lá fazendo, né? E hoje em dia é muito assim, né? O que você pensa, tá tudo bem. Se é o que você pensa, tá ok. E é a vaidade do seu próprio pensamento. Se você acha que tá tudo bem, se você acha que isso que você tá pensando tá certo, então a gente vai dar um jeitinho aqui pra você ficar no seu conforto e tá tudo certo. E ninguém discute mais formas de pensar. Você não vê mais redes de discussão de como que a gente vai pensar sobre isso. O que isso aqui vai atingir? Qual que é a verdade sobre isso? Você vê que as rodas de discussão sobre pensamentos acabaram e cada um pensa do jeito que quer. Então, eu me vi nisso, na vaidade dos meus próprios pensamentos. Isso aqui que eu penso, eu não
Está se falando muito agora dessa cultura do deletar as pessoas, né? Eu acho que a gente falou isso da outra vez que eu vim aqui. Me incomoda, não pensa igual eu excluo. Ou eu bloqueio, né? Que, dependendo da rede social, eu bloqueio, eu excluo, ou eu não curto, ou eu... E aí, cancelo, a cultura do cancelamento, obrigada. E aí, como eu vou cancelando as pessoas, você acaba que você fica só nas pessoas que pensam como você. Você tem nas suas redes sociais, nas suas redes de relacionamento, enfim, na sua rede de amigos, só pessoas que concordam com você. E isso alimenta essa vaidade de eu estou pensando certo, eu estou agindo certo. E tem gente que pensa cada absurdo e está numa rede que todo mundo pensa que ele é absurdo e não se questiona. Por exemplo, agora, não sei se vocês estão sabendo disso, mas agora a pedofilia no Brasil está sendo discutida como uma coisa assim, a gente pode diminuir a pena, não é tão ruim, é uma doença e tudo mais. E eu sei que tem implicações psicológicas, mas entrou numa discussão de um nível de, é normal. E entrou num nível de discussão assim, tem gente que acha que é normal, tá tudo bem, acontece. Acontece, mas com meu filho eu não quero não. Então, entrou numa rede de pensamentos, a vaidade do meu pensamento, de que tá tudo certo o que eu penso. Tem uma explicação. E aí todo mundo tem que aceitar aquilo que eu penso. Então, Paulo está falando assim, não ande mais como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não ache que tudo que você pensa é certo, ou é verdade. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. A gente estava conversando esses tempos na base, o que é sabedoria para o mundo e o que é sabedoria para Deus, né? E a gente chegou à conclusão de que sabedoria, um homem sábio para Deus, é um homem de caráter. E quando eu li isso aqui, obscurecido de entendimento, eu pensei sobre isso. É uma pessoa que talvez não tem noção do que é caráter. Obscurecido de entendimento, eu não entendo as coisas. O entendimento, segundo a gente, é temer a Deus, conhecer a Deus, e aí você vai ser sábio, você vai ter entendimento, você vai ter revelação do que é verdade. Porque o que você pensa nem sempre é verdade. O que o seu coração diz, quase sempre não é verdade. Então, o obscurecido de entendimento é isso. Eu estou aqui, na minha própria vontade, no meu próprio pensamento, e aí eu estou obscurecido de entendimento por causa disso. Eu nunca vou conhecer. Nunca vou conhecer a verdade. Nunca vou conhecer o que é de fato o real. E aí eu vou ficar no meu pensamento. Alheios à vida de Deus. Por que eu fico alheio à vida de Deus? Porque o mundo gira no meu umbigo. Alheios à vida de Deus, porque se eu estou só na minha vidinha, eu estou só aqui prestando atenção no meu, automaticamente eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que Ele quer fazer comigo, não sei o que Ele quer fazer na minha vida, nem sei se vai fazer e não me importo com isso. Quantas pessoas você conhece que são assim? Que eu já fui na igreja um dia, mas não estou afim de conhecer a Deus em nem um local, em nenhum âmbito, em nenhum nível. Eu estou alheio à vida de Deus, eu não quero. Então, Paulo está falando para a igreja isso, não anda assim. E por que eu estou falando isso pra gente? Porque isso me confronta, não que, Amanda, sei lá, a gente vem na igreja todo domingo, a gente não está alheio à vida de Deus, assim, não é tanto assim. Mas, às vezes, eu não entendo porque que Deus me colocou ali, naquele trabalho, para fazer aquilo. Às vezes eu faço meu trabalho mal feito porque eu não entendo que aquilo é para Deus, que é tão excelente quanto eu estar aqui na frente. Às vezes eu estou obscurecido desse entendimento do que Deus quer da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, o que é o certo a fazer. Ou eu me pego muito nisso, porque eu gosto muito de pessoas, né? Então, às vezes as pessoas erram e eu fico assim, querendo passar a mão na cabeça, sabe? Pra dar conselho pros outros, eu sou bem dura assim, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é, e tal, e tal, e tal. Mas quando eu tô no negócio e preciso acolher ou acudir alguém, eu fico, será que não dá pra gente dar um jeitinho pra deixar isso aqui, pra tratar de uma forma melhor?
E é difícil isso pra mim, porque às vezes na missão acontece muito isso. Às vezes a pessoa realmente, assim, faz uma coisa muito errada e ela é mandada embora. E eu e o Felipe, a gente é líder, então a gente acompanha esse processo também. E é muito difícil, porque é uma pessoa que tem talento, é uma pessoa que eu gosto. É muito difícil ver as pessoas indo embora do chamado delas por escolha delas. E às vezes eu quero manter e deixar esse entendimento de lado, sabe? De, não, deixa aqui. E às vezes eu faço isso comigo mesma. Não, isso aqui tudo bem, eu tô muito cansada por fazer isso. Não, tá tudo bem, eu não consigo pensar nisso agora. Eu tô pensando dessa maneira, às vezes eu já falei isso para uns amigos meus. Eu sei que não é bíblico o que eu tô te falando, mas a verdade é que eu sinto isso. Eu tava falando com a Kelly, com a Mira ali. Eu falei, gente, eu não falo sobre vídeos porque eu sei que a minha opinião não é bíblica. Então eu preciso buscar Deus, e Deus já tá falando e eu tô ouvindo ele aqui, ó. Vai dar tudo certo, mas eu não vou falar aquilo que não é verdade. E por quê? Porque eu sei, eu tenho esse entendimento do que é verdade e o que não é. Quem está obscurecido de entendimento não sabe o que é verdade e o que não é. Para ele tudo é verdade, tudo é relativo. E a gente está vivendo esse tempo de que para os jovens tudo é relativo. O que você quiser fazer, o que você quiser ser, está tudo certo. Então a gente está vivendo num tempo difícil de se posicionar em relação à verdade. E é o que Paulo está pedindo para a igreja. Não sejam obscurecidos de entendimento. Não sejam prisioneiros da vaidade dos seus pensamentos, porque vai te levar para o buraco. E aí ele fala, não foi assim que você aprendeu de Cristo. Lá no versículo 24, ele fala, revistai-vos do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Eu acho engraçado como o Paulo é bem enfático em algumas coisas, eu acho que ele é muito intencional, porque ele fala em justiça e retidão. Se você for ler no nosso tempo, se você fala assim, o que é justiça para você? Para uma jovem de 20 anos, ela vai te dar uma definição. Se você ir lá para um senhor de 60 anos e falar, o que é justo para você? Ele vai talvez te dar outra definição. Se você der uma situação, pior ainda. Se você der uma situação para eles julgarem o que é justo e o que não é, você vai ter gerações te dando respostas diferentes. Por quê? Porque justiça para mim é uma coisa e justiça para o outro talvez seja outra coisa. Justiça para nós, por exemplo, um homem de 50 anos casar com uma menina de 12 é absurdo, mas é justo na Índia. Então, talvez o nosso senso de justiça no mundo mude, mas Paulo fala procedentes da verdade. Ou seja, a sua justiça não provém de você. Se mantenha na justiça procedente da verdade. E retidão também. O que é uma pessoa reta para mim? Pode ser uma coisa. Para uma pessoa lá no Nordeste, pode ser uma outra coisa. Você fala, quem tem retidão? Talvez ele vai te falar, te dar uma outra definição diferente da que eu, que sou sulista, vou dar, diferente da que um chinês vai dar, do que um americano vai dar. Mas quando procede da verdade, a verdade é só uma. Então, a justiça e a retidão estão em Jesus. E é Ele quem define o que é justo e o que é reto. Quando a gente consegue partir desse pressuposto, aí o nosso orgulho e todas as nossas pressuposições ficam de lado. Porque eu não vou julgar, não vou puxar farinha pro meu saco. Eu vou olhar para o que Jesus faria. E aí vai ser justo. Diante desse texto, que Paulo fala, gente, não seja assim, não seja assim, não seja assim. Ele está falando para uma igreja que sabe o que é isso. Sabe aquela história de se tem regra, tem história? É isso. Paulo está falando, olha, não seja igual a eles, porque eles estão assim, assim, assim. Por que ele está falando isso? Vocês já foram assim. E o ser humano, gente, ele tem uma tendência a voltar a fazer o que ele fazia. Você pode olhar para o assistencialismo, por exemplo. Você, às vezes, trabalha, ajuda, e parece que a mente da pessoa sempre volta para aquilo, volta a fazer aquilo. Por mais que ela tenha conhecido Jesus, parece que sempre quer voltar. A nossa natureza humana é assim. A gente vai voltar para o pecado se Jesus não tiver misericórdia. Então, o Paulo está falando isso, olha, cuidado.
Porque vaidade dos seus próprios pensamentos acontece no pensamento. Ninguém consegue ver e te alertar. É aqui. Então, e ele fala isso, obscurecido de entendimento. Entendimento é aqui, é no coração, é o que você pensa, é dentro de você primeiro. E depois você vai agir de acordo com isso. Então, Paulo está falando para a igreja. Paulo não está falando para uma pessoa que não conhece Jesus, está falando, igreja, cuida para você não fazer isso. Para você não ser assim. E ele está falando, não é assim que você tem que andar, é assim. E ele começa, a gente vai ler a partir do 25 agora. O Efésios capítulo 4, versículo 25. Aqui ele começa a ser muito prático, bem do jeito Paulo de ser. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Basicamente um manual, Paulo dá em poucos versículos, e você vai ver isso em várias cartas dele, mas eu queria te encorajar nessas coisas e te falar qual diferença isso faz. Vamos lá. A primeira coisa que ele fala, ali no 25, é sobre falar a verdade. Acho que disso a gente falou bastante aqui já, né? O quanto que eu era mentirosa, o quanto falar a verdade fez diferença. Enfim, vocês conhecem, acho que toda a minha história em relação a isso. Mas, falar a verdade, a gente vê em várias histórias na Bíblia o quanto isso fez diferença. Por exemplo, para Abraão, para Ananias e Safira que mentiram e morreram, e tantas outras histórias. Só que o falar a verdade, ele faz... Eu vou te dar âmbitos, por exemplo, do governo. O que seria diferente se o político falasse a verdade já na candidatura? Ou o que seria diferente se um empresário sempre falasse a verdade? Ou o que seria diferente se você sempre falasse a verdade? A gente está com uma situação na nossa família, tipo, minha, no caso, não Fê, que... Enfim, minha tia se envolveu num rolo assim, que ela tá mentindo pro próprio filho, e ele nem desconfia e todo aquele rolo. E aí eu lembro que ela foi brigar com a minha mãe porque minha mãe falou a verdade. Alguém perguntou, minha mãe falou, realmente isso que aconteceu. Só que pra manter a reputação, a gente quer dar uma escondida, né? Normal. E isso faz tempo já que aconteceu e tudo mais, e ela ainda tá com dificuldade de falar a verdade pro menino logo. E eu lembro que ela chegou pra minha mãe e começou a brigar com a minha mãe falou assim, não é porque você mente que eu vou mentir. E eu contei essa história que eu acho, e eu falei pra vocês que a diferença nem sempre é mil maravilhas, às vezes vai causar isso, vai causar intriga, porque nem todo mundo vai saber lidar com isso, e nem todo mundo vai te dizer a verdade na vida também. Então, talvez você venha, por exemplo, você vai vender um negócio, você é super verdadeiro, você é honesto e você fala realmente o que tá errado naquilo. Eu estou vendendo um carro, olha, isso o problema. Mas nem todo mundo que vai te vender vai te falar a verdade. Se você quer comprar um carro usado, talvez você vai ter que penar um pouco, porque nem todo mundo vai te falar completamente a verdade. Mas e se todo mundo falasse a verdade? Ou e se eu falasse a verdade? O que mudaria na sua vida hoje se a verdade fosse dita? Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai. Eu não estou falando de sinceridade, eu estou falando de verdade. Não é falar o que você pensa, não, mas é falar a verdade. Qual a diferença que faria hoje?
A outra coisa que ele fala é bem difícil. Irar e não pecar. Porque pra mim, a ira é um caminho meio que sem volta, assim. Você irou, você já pecou, já. Já foi. Não tem... É difícil você se irar e se segurar. Muito difícil. As pessoas reagem diferente, ó. Tem gente que é agressivo, tem gente que, sei lá, começa a xingar. Eu, por exemplo, quando eu me iro, eu sou muito sarcástica, então eu já começo a levar pra palhaçada, a pessoa já se irrita mais ainda. O Felipe odeia, nossa. É um negócio, ele olha assim, ele sabe que não tem mais como resolver, que já irou e já foi, assim. Já vai ser sarcástica até o fim da discussão, não adianta, não vai resolver. E tem também as pessoas que saem da discussão, né? Que é no caso do Fê, né? Ele é de afastamento. Então ele irou aqui, ele saiu, eu não vou mais falar sobre isso, e fica aqui, ó. Se não for atrás, se não for Jesus, ele não volta nunca mais. Então, a gente lida de formas diferentes, mas o Felipe não pode achar que porque ele sai, ele está pecando menos, porque essa é a forma de pecar dele, eu não vou mais ligar para isso, nunca mais vou falar com fulano. E não é menos pecado do que eu que começo a ser sarcástica, que não é menos pecado do que outra pessoa que começou a xingar. Tudo a gente pecou, passou da ira ali, ó, já foi, passou do limite. Então, o irar e não pecar é muito difícil. O bom mesmo é não se irar, né? Mas é difícil. Então, Paulo está falando isso. Por quê? Porque você se ira, ok, mas você vai gerar no outro. Quando você faz essas coisas, vai gerar no outro a ira também. Por exemplo, se você está discutindo com uma pessoa e a pessoa sai andando, você vai se irar na hora. Se você está discutindo comigo e eu sou sarcástica, você vai se irar na hora comigo. Então, você gera no outro também, que é pior. E aí Paulo está dando uma exortação simples. Aqui na minha Bíblia ainda está com o título Exortações à Santidade. Ou seja, a santidade é muito prática para Paulo aqui. E aí, enfim, né, não se põe só sobre a vossa ira, ou seja, resolvam quanto mais rápido que você puder. E não deis lugar ao diabo, ok. No 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. O que ele está falando aqui para a nossa realidade? Você fazia isso, não faça mais, faça o contrário. E é realmente isso, né? Na verdade, quem roubava não roube mais. Por exemplo, naquela época tinha muito escravo também. Então, às vezes acontecia, né? Do escravo roubar algumas pequenas coisas dos senhores e tudo mais. E também tinha gente que trabalhava e que roubava tanto, não só pessoas cristãs, mas fora era comum, era da cultura, isso acontecia. E me digam vocês brasileiros, se não é da nossa cultura, às vezes pegar um troco a mais e sair, aí você vai dizer, não, Amanda, mas eu sou crente, ok, mas a sua cultura é assim. Então, como que a gente muda? A gente muda indo lá e devolvendo troco. Aí a gente muda indo lá, achei uma carteira, eu vou lá e vou devolver com tudo. Eu não vou pegar o dinheiro e vou devolver o cartão, vou devolver os documentos. Isso não é meio pecado e nem meia santidade. Ou você devolve tudo, ou você já está pecando. Então, Paulo está falando isso. O que você fazia de errado, você não vai, eu vou parar de roubar. Não, eu vou trabalhar. Adianta se Paulo falar assim, olha, para de roubar. Mas agora você pode ficar em casa sem fazer nada. Não. Paulo fala, para de roubar e vai trabalhar. E trabalha para ganhar o seu sustento, ainda para ajudar o necessitado. Ou seja, além de trabalhar, ainda ser generoso, porque, gente, para quem antes furtava, ser generoso deve ser um caminho assim, ó, de restauração. E é isso que Paulo fala. Por quê? Porque é isso que vai fazer o evangelho ser diferente naquela cidade. A outra coisa que ele fala... Esse aqui, quando eu li várias vezes esse versículo. Estava aqui, ó, no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Várias coisas difíceis. A primeira é não sair nenhuma palavra torpe. Ou seja, nenhuma palavra idiota, imbecil, que você vai falar. Não é para sair da sua boca. Unicamente a que for para edificação.
edificar ninguém, você não fala. Isso tira já de letra todas as palavras pessimistas, tudo aquilo que você acha que você não sabe se é verdade ou não, tira tudo isso da lista, porque se não edifica, essa é a avaliação que você tem que fazer. Conforme a necessidade. Isso aqui, gente, pra mim é muito difícil. Eu não sei se vocês têm esses dias, eu tenho esses dias, que às vezes, principalmente nesse tempo, eu passei 3 meses estudando assim, direto. E a minha sala de aula tinha que subir um morro ainda. Eu acho que, sei lá, uma vez por semana pelo menos eu reclamava, não é possível. Tinha dia que eu reclamava tanto, que eu estava tão cheia de coisa para fazer, que eu chegava no fim do dia e falava, Deus, eu tô cansada até de reclamar. Que hoje, de tanto que eu falei coisa desnecessária, assim, ó, reclamei, desnecessária que vai ter que fazer de todo jeito. Mas Paulo fale conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Eu sempre me pego em versículos assim, porque eu gosto de falar, né? E, pra mim, eu avalio pelo menos o jeito que eu falo e as coisas que eu falo com os frutos que isso dá. Por exemplo, eu já fui uma pessoa muito assim, eu falei, se a pessoa entendeu, se não entendeu, o problema é dela. Mas isso é pecado, no caso, né? E aí, como que a gente conserta? Você vai ver o que isso gera, por exemplo. Às vezes, lá em casa tem uma coisa muito engraçada, que às vezes a gente tá na correria e eu falo assim, coloca isso aqui lá pra mim. E eu não peço por favor, eu não digo obrigado, e é bem assim. E eu fui criada assim, tipo, a minha mãe ainda pede por favor, obrigado, meu é um amor de pessoa, gente. Mas o resto da minha família é tudo, assim, bem italiano. E aí, eu me pego falando isso até hoje, assim. Obrigado mesmo é uma coisa muito difícil pra mim. Por favor, eu até acostumei. Mas, aquilo que gera, até aquilo que eu não falo, o que gera é, poxa, agora eu sou um escravo. Que ela tá me pedindo isso, não pede nem por favor, nem me agradece, agora eu sou um escravo. E o jeito que ela ainda fala, parece que manda nas pessoas. Então, até aquilo que você deixa de falar com gentileza pode gerar algo errado nas pessoas. E avalia o jeito que você fala, as palavras que você fala, não pelo que você acha que a pessoa devia ter entendido, mas avalia pelo que vai gerar. Poxa, a pessoa ficou chateada? Sim, amado, você vai ter que ir lá pedir perdão. Mas Amanda, tudo que eu falo, ele fica chateado. Sim, amado, você vai ter que pedir perdão toda santa vez que ele ficar chateado. Porque se ele fica chateado sempre, o problema é dele com Deus. Ele tem que resolver isso com Deus. Agora não fica economizando perdão, não. Porque o tanto que a gente peca, não está escrito. Graças a Deus. Então, você vai e volta lá e pede perdão. Não importa. Olha os frutos que as suas palavras têm dado. Porque se elas não estão sendo exatamente como o Paulo está falando, você pode dar uma mudada na sua comunicação. Se você é igual eu, por exemplo, que não fala por favor e obrigado, você pode começar a falar, nem que você anote na mão ou peça ajuda. Por exemplo, o Felipe fala por favor, né? E aí eu dou uma melhorada. Então, se esforça para fazer isso, é importante. Gente, não seria besteira, não é besteira se Paulo escreveu aqui, entende? E se ele escreveu aqui é porque é muito importante, porque ele não ia gastar a página da Bíblia escrevendo esse negócio. Então é muito importante, faz muita diferença. Tudo que está aqui faz muita diferença. Você pode achar, é pouquinho, é só um por favor e obrigado. Um por favor e obrigado pode salvar casamento. Você não está entendendo? Pode salvar relacionamento, pode salvar sua família. Então, sim, o que você diz pode salvar ou derrubar a pessoa. Lembra de fazer isso unicamente para edificação e conforme a necessidade e transmita graça. Então, se você é ruim como eu, em comunicar com graça, se você está, principalmente antes da ira, isso aqui é uma dica para o versículo anterior, o negócio da ira, você vai falar um negócio, você pensa assim, essa palavra é boa para edificação? Tá, o jeito que eu estou falando vai edificar? Vai. E essa palavra tem necessidade de ser falada agora, que às vezes também, né, não é a hora, às vezes está no público e tal. Tem necessidade de ser falada agora? Tem. Vai transmitir graça a quem me ouvir? Aí você fala, então passa esse filtrozinho de Paulo, e aí talvez você fale bem menos do que você fala normalmente, mas passa por esse filtro e olha para a sua comunicação.
Se ela não está transmitindo Jesus, você fica quieto no caso. Não fala. Porque tudo que a gente faz precisa transmitir quem Deus é. E Paulo vai falar isso no final. Então, avalia a forma que você fala, avalia o jeito que você fala, e é responsabilidade sua, sim, tá? Não é a do outro que está ouvindo, que é obrigado a te ouvir e ouvir suas mazelas. É sua responsabilidade de transmitir o que você quer. Ele fala, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Acho que isso resume tudo, né? Como que a gente entristece o Espírito Santo? Várias coisas. Então, é outro filtro para você pensar, isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou pensando, que eu estou acessando na internet, que eu estou falando com fulano, e vai entristecer o Espírito de Deus? A gente trabalha com jovens, né? E eu estava falando como se a gente fosse velho, tô falando aqui, né? Desculpa. Mas a gente trabalha com jovens. E jovens como nós. Às vezes, jovens erram muito, assim. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, a gente tem um programa que eles não podem iniciar relacionamento. Se você veio com relacionamento, tá ok, você tá namorando, você tá noivo, beleza. Mas se você veio solteiro, principalmente se você é menor de idade, a gente quer que você volte para sua casa, solteiro, e lá na sua casa, com seus pais, você decida a sua vida. Porque a gente, como missão, não vai fazer isso. Você tem que voltar como você veio, conhecendo um pouco mais a Deus e é só, e depois você decide, e, enfim, dá muito casamento. Foi, acho que sábado, agora teve um, sábado retrasado, ou antes desse ainda teve outro, eu e o Felipe ajudamos um casamento a roda aqui. Então, não impede as pessoas de casar não, gente, é só uma regra assim, ó, básica, 5 meses passa rápido. Mas mesmo assim, às vezes tem uns abençoados que mandam mensagem, a gente não proíbe de mandar mensagem, não tem nada desse negócio, mas a pessoa manda mensagem com duplo sentido. E aí, não tem como eu ir lá e falar assim, ó, isso aqui que você mandou é pecado. Mas a gente que trabalha com eles há um tempo, isso aqui, ó, eu sei o que ele quis dizer. E aí, todo mundo sabe disso, eu sei o que ele quis dizer, mas não tem como, isso aqui não é pecado. Mas ele sabe no coração dele que aquilo entristece o Espírito Santo. Então, a nossa medida para saber o que é certo ou não é exatamente isso. Isso entristece o Espírito Santo. Isso que eu estou fazendo entristece o Espírito Santo. Às vezes, você vai perguntar para as pessoas e elas vão te dizer, não, realmente não é pecado, não é errado, não é crime, não. Mas isso que eu estou fazendo entristece o Espírito Santo e eu sei. Então, por isso que Paulo fala, não entristeçais, é bem isso mesmo, não basta você seguir todas as regrinhas aqui, tá tudo certinho, mas aí eu estou entristecendo o Espírito Santo em algum momento que eu sei, não é visível, mas eu sei que eu estou fazendo isso. E aí Paulo fecha ainda com isso, né? Aí no 31, longe de vós toda amargura, cólera, aí eu fui buscar o significado de cólera é violenta oposição ou ira. Então, longe de vocês toda amargura, toda violenta ira de novo, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Por que ele fala isso? Principalmente sobre gritaria, né? Tem gente que fala bastante alto, e é normal para a pessoa. Mas, gritaria no sentido de eu estou gritando aqui, ó, eu estou fazendo um escândalo, o que você acha que poderia gerar um crente fazendo isso em público para as pessoas, ou na sua casa, que todo mundo dá para ouvir, para as pessoas daquela época? E o que você pode pensar no que gera hoje, na verdade? Se o seu vizinho está sempre gritando, sempre fazendo um escândalo, sempre brigando loucamente, o que você pensa? Essa gente é doida? Então, Paulo está falando isso, exatamente isso, olha, fujam de vocês tudo isso, fiquem longe disso, da ira, dessas discussões, gritaria doida, não sabe discutir certo, e tudo isso. Por quê, gente? Porque um crente, não é que você não vai ter problema, e que você nunca vai discutir com seu esposo, com sua esposa, com sua família, não é que você nunca vai discordar de uma opinião, mas a gente tem que ter uma classe, entendeu? Não é porque a gente é bom, não, mas é porque Jesus tinha classe. Então, você já viu Jesus com os fariseus, com os religiosos e tudo mais? Quando eles vinham querer fazer alguma coisa, eles tinham classe. E é isso que Paulo está falando pra gente tem uma classe, gritaria não é com vocês.
E blasfêmias. A minha mãe é uma pessoa que ela consegue, assim, ó, resolver uns problemas, mas no salto, assim, ó, é um negócio, eu fico impressionada. Porque ela resolve assim, sem gritaria, sem nada. A única coisa que ela permite gritar é se você está ou desmaiando ou morrendo lá dentro de casa. Se você grita para ela pegar a sua toalha, ela já fica estressada com você. Então, é muito isso. Eu não estou falando que toda casa tem que ser assim e que esse tem que ser a sua regra, tá? Se na sua casa vocês falam alto, vocês dão risada alta, é você com Deus aí. Mas a gritaria aqui é de problema mesmo, é de você ser aquela casa que os vizinhos não te aguentam. Sempre tem gritaria e sempre alguém está ligando para a polícia porque acha que é um problema. Isso aqui não é coisa de crente. Então é isso que Paulo está falando, gente, ó, mantenha a classe na discussão. E o 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, ou seja, não basta só você deixar de fazer todas essas coisas, mas ainda por cima dessas coisas você vai deixar de fazer isso, mas no lugar você vai ser benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Recentemente a gente perdoou uma menina no nosso ministério, foi muito difícil para mim, pelo menos, né? O Fê é mais tranquilo perdoar, ele é bem de boa, assim. Mas pra mim é muito difícil quando a pessoa, tipo, tem minha confiança e eu tenho que confiar de novo. Eu, Amanda, sou o tipo de pessoa que se eu perdoo, eu confio tudo de novo. E eu prefiro que as pessoas sejam assim comigo e é por isso que eu me esforço pra ser assim com os outros. Eu não, eu te perdoei, mas agora nunca mais vou falar com você. Não, eu normalmente, pelo menos com as situações que aconteceram comigo até agora, eu reagi dessa maneira. Não sei se um dia acontecer outra coisa, eu tiver uma outra opinião, vocês vão saber. Mas eu gosto de ser assim com os nossos liderados. E teve uma menina que foi muito difícil perdoar ela. Fui pra Deus várias vezes, fugi dela umas 3 semanas, porque eu sabia que eu tinha que conversar, enfim. E aí, até que a gente sentou, conversou, resolveu, oramos por ela e tal. No final do ano agora, ela deixou com a gente um recadinho. E ela falou assim, agora eu entendo o que é aquele versículo de a quem muito foi perdoado, muito se ama. E aí, enfim, ela deixou uma cartinha, deixou um presente e tal. E aí eu parei, li aquilo e falei, é isso. Eu quero que as pessoas entendam e eu quero ser parte disso, que as pessoas entendam o evangelho na prática. Porque isso fez sentido para ela agora, e ela nasceu na igreja, igual eu. Tem coisas que pra gente faz sentido, é uma hora específica. E eu quero fazer parte disso na vida das pessoas. Então, isso que Paulo está falando, faz isso. Sejam benignos, compassivos, perdoem uns aos outros, como Deus perdoou vocês. E eu sempre pensava nisso. Jesus já me perdoou tanto que eu não tenho nem direito de não perdoar alguém. E por mais que a pessoa faça besteira, eu não tenho nem direito. Porque o tanto que eu pequei, e Jesus me perdoou, e ainda é bondoso comigo, eu não tenho nem direito de pensar em não perdoar alguém. E aí a parte mais difícil, né? Paulo começa o 5 assim, já sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse como que ele está usando, ele está falando assim, ó, sejam imitadores de Deus e amem como Cristo nos amou. Ou seja, ele está te dando um modelo que você tem que seguir. E isso é muito interessante para mim, porque eu não sei o quanto você conhece a Deus, mas Paulo está falando, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se você conhece a Deus intimamente como um filho conhece um pai, que está dia a dia dentro de casa, você vai saber como que Deus é e o que você tem que imitar. Se você não sabe quem é Deus, talvez você não saiba imitar muito bem. Então, você imita as pessoas, ou você até pega jeito, sotaque, de quem você convive. E Paulo está falando isso justamente por causa disso. Vocês vão fazer diferença como igreja, sendo imitadores de Deus e amando como Cristo amou vocês. O que é uma tarefa muito difícil, mas ele deu essa listinha de coisas práticas que eu acho que faz diferença em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer sociedade, na verdade, em qualquer família. Então, se você não sabe como imitar a Deus, ou você não sabe como andar em amor,
Paulo, você lê os versículos anteriores aqui do 5, Paulo te dá essa listinha que a gente falou. E eu queria te encorajar, porque isso realmente faz diferença. Eu estava lendo um livro de um cara na Índia, e ele fala como pequenas atitudes fazem toda a diferença e fizeram toda a diferença naquela sociedade que ele estava. Tipo, meninas que não sabiam ler hoje leem e conseguem trabalhar e saíram da escravidão e saíram, elas não casaram com homens bem mais velhos do que elas, não foram abusadas, conseguiram ser restauradas. Então essas coisas fazem diferença. Ele basicamente seguiu isso aqui. Então, não acha que a sua verdade vai só te prejudicar, não vai fazer diferença. Não acha que você se irar e não pecar não vai fazer diferença nenhuma, as pessoas vão começar a te admirar por isso. Não acha que os seus atos pequenos não fazem diferença, porque Paulo colocou isso muito claro e repetiu várias vezes em várias cartas. É isso que faz a diferença da igreja. Não é o quanto você crê em Jesus, o quanto você sabe da Bíblia, mas é o quanto você consegue aplicar ela. É isso que as pessoas vão conseguir ver. Porque faz diferença na sua vida se ler a Bíblia toda, é lógico. Mas faz diferença na vida das pessoas se você consegue aplicar o que você lê. Amém? Eu vou orar com vocês. Jesus, muito obrigada porque você nos dá a oportunidade de te servir e embora a gente às vezes te imite muito mal, Jesus, a gente não saiba expressar o tanto de amor, o tanto de coração perdoador, o tanto que você é paciente, o tanto que você é benigno para as pessoas, mas nos ajuda, Deus, a melhorar as nossas atitudes mesmo. Nos ajuda e nos mostra, Deus. Eu sei que cada um de nós tem uma dificuldade específica, nós não temos, às vezes nós somos bons em algumas coisas e ruins em outras, dessas que a gente leu hoje à noite, Deus, mas nos ajuda a naquela específica fazer diferença, nos mostra, Deus, onde a gente está errando, nos faz ser intencionais mesmo, para que a gente seja mais parecido com você e para que isso faça diferença, Jesus. Se tem alguém que tem dificuldade em alguma dessas coisas, eu peço que o Senhor os ajude, coloque pessoas perto da gente para ajudar a gente naquilo que a gente erra, Deus, e realmente que o Senhor possa guardar no coração de cada um aquilo que o Senhor quer que a gente mude, porque nós por nós mesmos, Deus, a gente não consegue mudar nada, a gente não é bom pela gente mesmo, mas o Senhor é bom e o Senhor que faz a obra e o Senhor que opera em nós aquilo que o Senhor quer. Então nos ajuda, Deus, a sermos o que você planejou que a gente fosse, em nome de Jesus. Que bênção, né? A mensagem foi abençoada. Estamos caminhando para o final já, mas que Deus abençoe você, igreja, que nós possamos ser imitadores de Cristo, que a gente possa aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe você que está nos assistindo. Amém.